E tivemos agora à noite a resposta da Juliana. Vocês querem ver? Eu quero ver porque eu não soube. Eu não vi essa resposta dele. Vi. Antes do meu pronunciamento, eu estava sendo chamada deu de pra ouvir? oportunista. Agora eu estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi. Eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Opa, só vou aumentar um pouco a velocidade. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smedley na internet. Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Quando eu falo que Danilo e o diretor não fizeram nada, era até 2020. E no meu vídeo eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse e eu não quis. Meu medo de denunciar o Otávio Mesquita era real, eu tinha medo. Eu não queria mexer com esse cara. Eu tinha medo com o que pudesse acontecer comigo, de perder o emprego, de ser desacreditada, dele achar que eu queria o dinheiro, eu tinha medo. É real esse medo. Bom, é fato, vocês me blindaram a partir de 2020, mas quando eu saí do de noite, aí eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. E eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida. Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início, eles sabiam. Porque quando o Otávio Mesquita invadiu o estúdio, eu era escondida no banheiro. Isso aconteceu de 2016 até 2020. O que eles não sabiam era da gravidade, tanto que nem eu sabia. Mas o incômodo... Eu acho que esse vídeo é pior que o primeiro. Mas tudo bem, eu vou deixar vocês fazerem essa. Eu pensei tanto nesse caso, nos últimos dias, assim, que eu não tô mais nem com os nervos à flor da pele, sabe? Porque eu acho que eu já me desgastei pensando tanto que eu acho que toda a energia que eu tinha para colocar nisso eu já coloquei. Mas eu tô bem ansiosa, assim, para dar um posicionamento acerca disso, porque, no geral, as pessoas elas estão muito inflamadas, né, acerca do assunto, tanto contra quanto a favor. Tá, na verdade, eu vou tentar ilustrar ou fazer uma analogia com uma situação pessoal que eu vivi há alguns anos. Eu convivi com determinada pessoa fazendo oficinas de dança e de teatro lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu comecei a fazer isso com uns 15 anos, mais ou menos, e eu continuei praticando por uns 5, 6 anos, por aí, um pouco mais, um pouco menos. E, embora houvesse uma relativa intimidade de toques, de abraços, etc., por causa das oficinas em si, fora esses momentos muito específicos durante as oficinas, não havia intimidade entre a gente. Nós éramos mais conhecidos, ou senão relação de professor-aluno. Ele era bem mais velho do que eu. Anos depois, quando a gente não fazia mais as oficinas, ele não dava mais aula e eu também não frequentava, eu reencontrei ele e um ex-colega meu, que também era amigo dele, em uma festa. Durante a madrugada. Era uma festa LGBT, ele estava bem bêbado. Em dado momento, devido às circunstâncias, ele começou a passar a mão em mim por debaixo das minhas roupas, debaixo da minha saia. Enfim, foi uma situação bem desagradável e nojenta. E naquela situação, eu comecei a ficar meio constrangida, não sabia exatamente como reagir. E o guri que estava com ele, acompanhando, viu a situação, tirou ele de cima de mim e levou ele embora. Logo antes deles irem embora, eu gritei de longe na porta. Foi consentido, eu quis.
Mas, na verdade, eu menti. Eu menti que aquilo aconteceu porque eu tinha desejado, entendeu? Que eu tinha deixado. Os dias foram passando e passando, e eu não comentei com ninguém, eu não reclamei, nada. Eu só deixei aquilo para lá. Mas estava me incomodando. Era algo que estava notificando na minha cabeça. E aí, acho que passaram uns 7 dias, mais ou menos, ele próprio veio falar comigo e me pediu desculpas pelo que aconteceu. Porque o nosso amigo que tirou ele de cima de mim falou para ele sobre o que tinha acontecido e que eu não tinha gostado, enfim, que não tinha sido consentido. Eu disse para ele, olha, eu não vou falar isso para ninguém, tá tudo bem, mas eu espero que você nunca mais faça isso com outra pessoa. Desde essa situação, eu tenho nojo de olhar para a cara dele. Nojo. Se alguém me perguntasse, você gostaria de denunciar, de ir até a polícia, tomar alguma atitude legal, eu diria que não. E eu acho que esse é um dos grandes dilemas de pessoas que se sentem abusadas ou assediadas em situações ambíguas como essas, ou de um determinado nível de assédio leve a moderado, que é, tu sabe que isso não vale, por exemplo, a pena de ser levado a cabo em uma denúncia legal, mas ao mesmo tempo não é nada, entende? Não é algo extremamente grave, não daria para considerar ou classificar enquanto estupro. Eu não chamaria isso de estupro. Eu não chamo o que Otávio Mesquita fez contra a Juliana de estupro, mas dá para dizer, considerar que é possível que a pessoa se sinta suficientemente desconfortável para dizer que algo ruim, errado ou desajustado aconteceu ali, algo anormal. E também o suficiente para você ficar pensando nisso por um determinado período e chegar ao ponto de dizer, eu tenho nojo dessa pessoa, que foi o que aconteceu comigo. Eu não denunciaria esse cara que fez isso comigo, mas eu tenho nojo dele. Eu não tenho vontade de olhar para ele. Eu não tenho vontade de fazer parte do mesmo lugar que ele. E eu acho que essa é uma questão que algumas pessoas não estão conseguindo compreender em relação ao caso, que está, de certa forma, dificultando, impedindo a clareza dos fatos de que uma pessoa que foi canalha, ela também pode ser vítima de canalice. Então, o meu ponto é que, embora ela tenha sido canalha com o Gentili, embora ela tenha mentido ou distorcido a situação para dar a entender de que ele não ofereceu ajuda para ela, de modo muito conveniente e oportunista, como se ela fosse exclusivamente uma vítima isolada, sem qualquer tipo de ajuda, ela ainda assim pode ter se sentido muito mal naquela situação anterior. E, na minha percepção, essa é uma intuição minha, ela não estava mentindo sobre o desconforto anterior. Agora, isso não anula o fato dela ter demonstrado ingratidão, ou pelo menos ter distorcido toda a situação, de modo a parecer que o Danilo realmente foi negligente ou egoísta e não se importou com ela, além dela ter atribuído racismo e elitismo da parte dele, o que eu achei um absurdo, né? Considerando que ele tem todas essas evidências e fatos acumulados. Felizmente, ele tem isso hoje. Então, o meu ponto, no geral, é de que é possível que ela tenha se sentido muito mal, e eu acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é muito possível também que ela tenha mentido. E, na verdade, essa é a minha percepção. Ou de que ela distorceu, ela torceu a narrativa para dar a entender de que o Danilo realmente deu de ombros para ela, sabe? Além de que tem outra coisa que eu acho que reforça de que ela realmente se sentiu mal, é porque existem outros relatos de outras pessoas convivendo com o Otávio Mesquita, segundo o próprio Danilo, que não gostam dele. Dele ser uma pessoa invasiva, inconveniente, petulante, que não respeita o limite dos outros, que já tinha sido pré-determinado que ele não poderia entrar no estúdio e ainda assim ele foi, sabe? Então, não me parece ser uma pessoa simplesmente vítima de uma falsa acusação. Eu não acho que seja uma falsa acusação. E sobre ela ter levado muito tempo para processar, acho totalmente plausível também, porque foi o que aconteceu comigo. Se ninguém tivesse falado comigo naquele período, eu teria deixado para lá, embora ainda se sentisse mal. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa, quando ela passa por uma situação dessas, ela quer admitir que passou por isso, tá? Porque quando eu passei por isso, eu não queria admitir porque é vergonhoso, é constrangedor, é humilhante, é degradante. Parece que alguém levou algo de você e que tu nunca mais vai retomar. E tu não sabe exatamente o que é. Mas uma pessoa te passou para trás. Uma pessoa tirou vantagem de você. E tu não sabe exatamente o que fazer com isso, sabe? Então, eu acho plausível que ela tenha se sentido mal com toda essa situação, mas, ao mesmo tempo, ela ter sido muito desonesta e ingrata com o Danilo. Basicamente, essa é a minha opinião acerca disso.